Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos dar o prosseguimento aos temas que nós estamos desenvolvendo. Nós estamos fazendo um passeio pelas várias religiões. Já falamos sobre os 7 princípios básicos da doutrina espírita, já apresentamos os 7 princípios básicos do hermetismo no Egito, e na vez passada nós falamos sobre yogoterapia, fazendo uma introdução ao hinduísmo, o processo da involução e evolução no hinduísmo e a queda no hinduísmo, desembocando no budismo. Aí passamos pelo budismo e concluímos com a yoga. Então foi mais ou menos, podemos dizer assim, a coluna principal, apesar da gente falar da yoga e do hinduísmo, foi falar do budismo. É que tinha que ser feita uma introdução ao budismo. Por isso, aonde que o Buda estava alicerçado, que é no ambiente hindu. Por isso que passamos primeiro pelo ambiente hindu para entrar no budismo, com as 4 nobres verdades que culminam também no caminho óbvio, que é o caminho para como realizar essa libertação espiritual. Então o tema que nós desenvolvemos da vez passada é yogoterapia. Vamos continuar com esse tema. Eu tinha prometido a vocês que eu vou falar agora de uma super yoga, o tema da palestra de hoje, super yoga, real qualidade de vida. E nós vamos fazer primeiro um geral no que vimos na vez passada, e vamos depois dar esse desenvolvimento como uma super yoga na obra de Chico Xavier. Bom, então nós temos aqui o seguinte: o sumário que nós vamos desenvolver hoje vai ser conceitos de vida no aquém e no além, conceito de saúde, o equilíbrio dos opostos da vida biológica e da vida energética, a vida emocional, a vida intelectual, a vida espiritual. Tudo está certo, a lei total, uma espécie de pan-lei, o super yoga da esperança, da alegria, a música e o estresse, Maiar e o processo do apego, a família universal, hábitos da compaixão, a reposição energética, o bálsamo do perdão e a alegria do amor. Apesar dessa quantidade, desses 15 temas, ainda subdivididos em outras partes, muito se encontra às vezes no único pensamento na obra de Chico Xavier, que tem uma capacidade de síntese, uma capacidade prática extraordinária. Então, é como se nós estivéssemos pegando todo aquele material antigo lá da Índia e trazendo para a linguagem do século XX, acoplada aqui no Brasil e diante das pessoas mais normais do dia a dia. Nós vamos usar mentores comuns, ou melhor, espíritos do dia a dia, para traçar aquilo que nos interessa aqui para a palestra de hoje. Nós vimos lá, quando nós falávamos da yogoterapia, de 2 caminhos, a Praviti Marga e a Nivriti Marga. Aí lá na Índia, esses 2 caminhos, Marga quer dizer caminho. E a gente viu então que o Praviti Marga é o caminho de descida. Nós chamaríamos aqui numa linguagem nossa de involução, onde se vai do espírito para a matéria. Depois começa o trabalho de evolução, Nivriti Marga, ou o caminho de subida, o caminho da evolução. Quando o Buda apresenta os conceitos de dor, ele se encontrava no palácio, onde todo o palácio era cercado só de felicidade, só de alegria, só de otimismo. Não deixava uma folha amarela, uma folha cair, apanhava onde dele despertar. E ele só convivia com gente jovem e saudável. Quando ele sai desse palácio, na realidade, ele se depara com 3 situações. Se depara com o doente, se depara com o velho e se depara com a morte.
com alguém indo para ser cremado. Aí ele então faz essa indagação ao cocheiro. Interessante essa colocação de cocheiro, que é aquele que conduz a carruagem, ou melhor, é aquele que conduz o destino, né? O destino, quando você entra no carro, não é o carro que tem que dizer para onde que ele vai. Ou quando você sobe no cavalo, não é o cavalo que tem que estabelecer para onde que ele vai. É você que tem que conduzir com as rédeas ou com a direção, o carro, para onde você quer. Então a imagem do cocheiro é essa também. O espírito, quando ele assume a encarnação, ele tem que tomar o rumo, a decisão, para onde que ele quer ir. E o melhor lugar que ele deve ir, ou a melhor forma de se conduzir, ou a atitude correta, é nada mais do que seguir, como diz lá a Índia, ou como diz Buda, o Dharma. O Dharma é a atitude correta, a vivência correta perante a lei. Não confunda Dharma com Karma. Dharma é a nossa atitude correta, plena, perante a lei divina, que Jesus resume numa única palavra, que é o amor. Então, quando o Buda ele se depara com esse processo de dor, e ele descobre que essa é a realidade da vida, ele apresenta a primeira grande verdade, que a vida é dor. A vida é dor, essa é a primeira nova verdade. A vida é dukkha. Dukkha, que é a palavra para dor, para sofrimento, mais do que dor física, que é a ideia de sofrimento. O Buda apresenta isso, nós estamos ali em plena pravitimada. É a descida ao máximo da realidade, da qualidade de vida, de felicidade, de harmonia, de saúde, para uma situação de miséria, para a situação de sofrimento, e aí se resume na dor, na velhice e na morte. A velhice é no sentido de degradação biológica. Agora, ele então chega à conclusão, que é a segunda verdade, é por que a pessoa sofre? Por que existe a velhice? Por que existe a morte? Então ele fala que isso é fruto do apego, da maiá, fruto de você viver nesse mundo de ilusão, de ter caído nessa ilusão e ter ficado preso, agarrado a princípios falsos, a princípios errados. Nós vemos isso na palavra do filho pródigo. Quando o filho pródigo pede ao pai, na casa paterna, numa casa de harmonia, me dá a parte dos meus bens que me criaram, e saiu descendo, gastando com meretrizes até perder tudo, onde ele então vai habitar num mundo de miséria, um mundo que passava necessidade, um mundo de grande necessidade, de grande falta, um mundo de, como diz a parábola, um mundo de grande carência. Que são essas dores que Buda fala: a dor, a velhice e a morte. Aí Buda chega a uma terceira nova verdade: nós podemos nos libertar desta dor, nós podemos nos libertar deste mundo, podemos nos libertar da ilusão, podemos nos libertar da dor, da velhice e da morte. Ou melhor, podemos entrar no livrite marga, no caminho de subida, no caminho de ascensão, no caminho de evolução. E ele então apresenta que este caminho nada mais é do que o caminho óbvio. Ou melhor, são 8 atitudes que se devem fazer para trilhar o caminho correto, voltar à casa paterna. O pensamento correto, a palavra correta, a atitude de vida correta, etc. Ele divide essas 8 verdades em 3 etapas fundamentais. A vivência ética, a verdadeira meditação e a sabedoria. Em síntese, o caminho óbvio se divide em 3 partes. Isso tudo: pensamento correto, a meditação correta, a concentração correta, a palavra correta. Em síntese, nós temos um meio de vida correto, é a ética. Ter ética, e ética é completamente diferente do moral. A ética serve para qualquer lugar. A ética é passageira. Veja o caso da Leila de Nietzsche, né? Biquíni é feio, grávida ainda é mais feio, né? Isso é tudo ético, não tem nada a ver, e tudo passa, tudo muda. Como dizia Voltaire, se nós formos pegar a moral, isso é como eu falei, ao contrário, tudo isso é moral, tudo isso passa, tudo isso é transitório.
É como dizia Voltaire, a moral, se eu for pegar de um país e pegar do outro, e passar a moral de um país para o outro e do outro país, né? Como se nós compararmos a moral do Japão com a brasileira, ou a americana com a árabe, por exemplo, os sacos sempre vão ficar vazios, porque a moral ela é diferente em cada um deles. Mas a ética, o meio de vida correto, a postura correta é sempre a mesma. Depois, outra coisa que nós temos que fazer é a meditação correta, o meio de concentração correta. A meditação, que nada mais é do que buscar o equilíbrio, buscar o centro. Meditar nada mais é do que concentrar com o centro, chegar no centro para sair do eu periférico, estressado, que vive pulando de um lado para o outro, para chegar um eu real, uma visão plena, uma visão cósmica. E por fim, a sabedoria. O que eu vou fazer com este meio de vida correto e com essa tranquilidade, com essa visão espiritual, com essa visão cósmica, né? E aí vem a mensagem, que é do amor, que é o maior nível da sabedoria, que é a distribuição, compartilhar o bem, dividir o bem. E nós temos no conceito budista uma frase extraordinária, que é do Bodhisattva. Ele não mergulha no sistema, ou melhor, não mergulha no nirvana, ou como o Dalai Lama diz, né? Ele permanece aqui conosco para, por compaixão, ser generoso, abraçar, por compaixão, conviver com o outro, estar com o outro, compartilhar com o outro. Que na mensagem de Jesus é a frase extraordinária: eu não vou lhe deixar órfãos, nunca estarei convosco sempre. Aí nós temos essa visão do Bodhisattva, né? Ao nível máximo, para aceitar até o fim dos tempos. Então esse aqui é o sumário que nós vamos apresentar. E dentro dessa super-obra do nosso Chico Xavier, nós temos o primeiro conceito de vida. Olha como o yoga ele apresenta. Há uma interseção de dimensões, da dimensão biológica, da dimensão energética, da dimensão emocional, intelectual e espiritual. Todas precisam estar abraçadas. Vou dar um exemplo. Dimensão biológica. Pegar um simples exemplo. Olha como é que as coisas podem ser vistas de forma integrada. Se nós formos pegar a programação da vida, ou a nossa programação biológica, ela está em 64. Em 64 partes, né? Podemos dizer, do DNA, dividido em 64 partes. Ali está a programação da vida. Na hélice, uma espiral extraordinária, em forma de hélice dupla, onde consta a programação da vida. Da vida biológica, ali está a elementalidade biológica de todos. Agora, se eu quiser ter uma visão geral, isso foi descoberto na década de 50, na década de 60. Na década de 60 ele descobriu, inclusive, com o prêmio Nobel. Agora, se eu quiser ter uma visão agora espiritual da vida, integral da vida, para tudo, para todas as situações, onde eu pudesse ter uma resposta, uma programação para atuar no campo físico, no campo emocional, no campo moral, no campo ético, né? No campo espiritual. E aí eu quero ter uma programação geral. Eu consigo mexer. O livro mais antigo da humanidade, que é o Horário, dividido 64 hexagramas. Num processo espiralado, porque um faz a mutação para o outro, e faz a mutação para o outro, é assim que se chega lá no último, se chama antes da conclusão, o último se chama antes da conclusão, para voltar para o primeiro, e assim sucessivamente. Né? Nesses 64 hexagramas eu tenho a resposta da vida.
também é dividida no polo dual, yin e yang, positivo e negativo. Está tudo integrado, como os chineses sabiam disso há milhares de anos antes, e não era uma civilização cafeína. Os chineses, habitantes primitivos da Terra, não é como os alemães, é uma civilização que veio de Capela para incrementar a evolução do nosso planeta. Então, a vida integral, olha o biológico e o espiritual junto, numa perfeita harmonia. O energético, nós passamos agora no sábado, fazendo uma palestra, uma tarde inteira falando só sobre energético. Né? Falamos 4 horas só sobre a aura, sobre o núcleo etérico, sobre a parte energética nossa. Está ligada à biologia, não tem nenhum corpo sem a parte energética, sem a sua aura. Todo o corpo do vegetal, do animal e do humano. E é interessante que os espíritos também têm aura, também têm núcleo etérico. E é interessante que se você corta uma perna, corta uma folha, etc., e tira a foto química, aparece também o corpo bioplasmático, a energia em volta dela. Daí as coisas interessantes, né? A pessoa corta uma perna, continua sentindo frio no pé, ou coceira no pé, etc. Já não tem mais aquela parte do organismo. Então, o energético profundamente integrado. Como ela faz parte, né, essa energia, em tantas coisas interessantes, né? Como ela consegue bloquear os sentidos, o sentido de dor, o sentido de prazer, o sentido de frio, de calor. Quando você coloca um casaco, por exemplo, quando você toma uma anestesia, né? Uma simples anestesia, não estamos falando nada de anestesia mais complexa. Por exemplo, para fazer lá um tratamento dentário. Né? Sem desmerecer nada com relação ao tratamento dentário, mas não é nada de um analgésico violentíssimo, mas é um controle da parte nossa de dor e de prazer, de frio, de calor, corpo energético, aura. Mas nossas emoções, como que elas mudam constantemente, todas as situações mudam e afetam diretamente o organismo. Né? Diante de uma emoção forte, a pessoa tem problema intestinal, tem problema estomacal, tem dor de cabeça, etc, etc. Tem paralisação orgânica, ela não consegue andar, ela para, ela bloqueia. O intelectual, como isso é importante, né? Quando a pessoa ela é magra, ela não consegue entender, não sabe interpretar um texto, como é difícil ela prosseguir. Agora eu estava com um determinado paciente no consultório, ele tem 25 anos, está fazendo faculdade, está terminando a faculdade. E quando eu vi que ele não sabia base nenhuma da vida, porque sempre foi paparicado. Então tem uma pergunta básica: como é que você faz um ovo cozido? Você pega o ovo na geladeira e quer cozinhar ele. Aí ele ficou assim, ele não sabia como fazer. E eu perguntei para ele: você botaria ele para cozinhar, você botaria ele no leite ou botaria na Coca-Cola? Ele ficou em muita dúvida e fez a opção pelo leite. Não sabe nem que o ovo cozido se faz numa água, uma coisa muito simples, né? Então, chegar a essa falta de conhecimento e se achar importante, e estar terminando uma faculdade e pensar que é adulto. Não sabe o básico do básico. Então, a vida ela tem que ser vista de forma integrada. Todos esses conceitos são importantíssimos. Né? E temos que dar valor para todos eles. E é muito fácil a pessoa dizer: tem que controlar as emoções. Nós temos que controlar as emoções, mas não perder as emoções. Né? Nós temos que controlar os nossos sentidos, mas não perder os nossos sentidos. Né? Nós temos que controlar o nosso intelectual para não ter uma erudição que não leva a nada, mas, ao mesmo tempo, precisamos ter um conhecimento básico. Informação hoje é tudo. Sem informação você não consegue se mover no mundo, etc. O espiritual é fundamental. O espiritual é a nossa realidade, é a pergunta antiga, né? E milenar. Da onde a gente veio, da onde a gente vai.
Esse questionamento básico é fundamental. E aí vem o conceito de saúde que nós vamos buscar no dicionário simples, nada complicado. O que quer dizer saúde? Olha só, a palavra saúde vem de estado são. Nós vimos isso na nossa última palestra. Que quer dizer a mesma palavra de salvação, saúde. Então, de saudavelmente já era usado o advérbio, né, já no século ali 14. Então, o que nós temos? Que a mesma palavra saúde é a mesma palavra ação. Então, quem é que tem saúde? Aquele que é são. Então, vamos dizer, tem São Jorge, Santo Antônio, Santa Filomena, Santa Madre Teresa de Calcutá, né? Esse é o são. O são, logo, é aquele que tem essa vida espiritual integrada. A biológica, a energética, a emocional, a intelectual, a espiritual. Por isso que ele é são. Por isso que ele é santo. Né? E é o mesmo conceito do Allan Kardec. É a mesma radical com a palavra salvação. Então, quando vem Kardec e fala fora da caridade não há salvação, é nada mais nada menos, é fora da caridade não se tem saúde. E como é que é a palavra caridade no original, no grego, quando Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, fala que entre a fé, a esperança e a caridade, a maior de todas é a caridade, e ele define que a caridade, a palavra lá é ágape, quer dizer amor. Então a melhor tradução não é caridade, é amor. Fora do amor, por isso que disse Jesus que resume toda a lei e o profeta, todas as leis e os profetas, e disse Jesus, faz isso e viverás. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo não te ama. Faz isso e viverás. Quer dizer, vida para Jesus, vida plena, vida saudável, ter vida, ter saúde, nada mais é do que ser o tal do salvo. Fora do amor não há salvação. Ou melhor, fora do amor você não tem saúde, você não tem vida. Vida em plenitude, vida em abundância, como disse Jesus. E aí nós temos o próximo item que nós trabalhávamos aqui também na palestra passada, por enquanto eu estou fazendo um retomar da ideia assim, sintética. Né? Nós temos também que ter equilíbrio na nossa alimentação e o que nós alimentamos em termos de pensamento. Isso é fundamental. Né? Que você se alimenta em termos de pensamento, que você alimenta em termos de energia. Você faz parte do meio, e as pessoas chegam desequilibradas com as suas emoções. Elas chegam desequilibradas com a sua parte energética carente. E automaticamente a energia que está em você vai automaticamente para o outro. E até quando você deve ou não dar a energia, a ter um controle sobre você mesmo e não cair num vampirismo, não ser sugado, vampirizado nas suas energias. É um processo normal, é uma troca energética. Né? As pessoas chegam enfermas, chegam lameadas vibratoriamente. Só em você cumprimentar a pessoa é como se você estivesse botando a mão naquela lama, naquela vibração. E nós temos que cumprimentar. Vamos deixar de não cumprimentar? Vamos dar as mãos? E Deus, e aí como fazer para cuidar da tua saúde, do teu equilíbrio, do teu pensamento? Então, essa alimentação aí não é só quanto mais colorido o prato é melhor. Rico em carboidrato, rico em proteína, rico em variedade de legumes e verduras num prato colorido. Né? Num prato saudável e também num prato em que nós temos que equilibrar peso, volta e meia, e ao mesmo tempo, e a maior parte das vezes, leveza. Como fazer isso? E esse alimento também espiritual que ingerimos do outro. O processo da respiração, aí na respiração nós temos o pranayama, a respiração da manhã, diz o Dr. Bezerra. Um dia compreenderemos essa grande medicina do futuro. Não existe a medicina melhor, diz ele, né? É a medicina daquele momento do orvalho, né? Daquela hora em que o sol vai descendo, quando você deve fazer o seu passeio, a sua caminhada, tomar o seu banho, respirar profundamente a saúde. Ora, isso já é prática antiga lá dos nossos irmãos da Índia, mas pelo menos saber respirar o prana, a energia ou a vitalidade do sol, é fundamental para criar boa vitamina no organismo, como a vitamina D, aí o problema da osteoporose, aí o problema da
de termos uma pele saudável, né? Como também equilibrarmos isso, em que horário para não termos problemas de câncer, quando o sol fica de forma também negativa. Respiração é tudo. Respiração é vida. Repare que a primeira vez que aparece um ser humano, na linguagem bíblica, Deus soprou sobre ele, o sopro da vida, né? E é o próprio sopro também que se define, pelo menos, podemos dizer assim, popularmente, quando a pessoa morreu. O sopro, deu o último sopro, a respiração, então, com esse nome de vida. Isso é fundamental. E usar a respiração como para equilíbrio orgânico, equilíbrio energético. Exercício simples. Todas as preocupações, todas as dores, as necessidades, respirar 5 vezes de um lado, 5 vezes do outro. É algo assim bem simples que a gente pode fazer agora. E não vai pagar mico se você fizer, tá? Repare botando um dedo no seu nariz, você vai ver. Um está aberto e o outro vai estar mais fechado. Agora, nesse momento. De qualquer um é assim, né? A vida, ela também é yin e yang. Ora se manifesta pelo lado, ora se manifesta pelo outro. Ora é mais, como dizem os indianos, mais ida ou mais pingarre, ou melhor, subindo e descendo pela coluna vertebral e fazendo um passeio através do chakra esplênico, por isso esplênico, que está ligado ao baço, e leva essa energia por todo o nosso organismo. É fundamental saber que a respiração é básica. A calma, tranquila. Aí é aquela ideia, está com algum problema? Respira antes, né? Para buscar calma. Respiração e calma trabalham juntos. E quando você está ofegante, você não está em calma. Depois nós temos os exercícios. Né? E o melhor exercício é que nós não podemos pensar que nós estamos na Índia. Nós não estamos na Índia. Mas aquilo lá é tão saudável. Por isso que você reencarna lá, vai se reencarna aqui. Nós vamos fazendo um tricô, né? São Clemente de Alexandria, ele tinha uma ideia fabulosa. Tapeçaria, sabe? Como um desenho. Ora para um lado, ora para o outro, etc. A capa é para cima, para baixo, etc. A outra é relevo, mais alto, mais baixo. Assim é a tapeçaria. Nós precisamos de tudo. E para o nosso lado aqui, o melhor exercício são caminhadas leves, um pouquinho mais rápidas do que o normal, de 20 a 30 minutos. Aí nós falamos da lenda de Narada, e aí eu não vou repetir a lenda, ela já ficou gravada, mas falando rapidamente, o homem dançava e cantava, e bebia com as mulheres. O outro estava meditando profundamente, quando passou o santo Narada para se encontrar com Deus. E eles pediram uma resposta: quantas reencarnações que nós temos? Narada volta e vê o homem dançando, bebendo com as mulheres, e ele diz: olha, está vendo quantas folhinhas tem nessa árvore, são quantas reencarnações você ainda precisa. E para o outro que meditava, já tinha um formigueiro no bumbum, de tão concentrado que ele estava, ou melhor, controlando o corpo energético, controlando a sua aura, controlando a sua dor, extremamente insensível nesta parte, né? O Narada disse que o Senhor disse que ele precisava de uma reencarnação a mais. O santo ficou revoltado e chutou os formigueiros, porque ele ainda não tinha descoberto a paciência, mas já tinha descoberto uma porção de outras coisas. E o outro ficou feliz dançando com as mulheres, agradeceu a Brahma a gentileza de em breve se libertar. Ele tinha muita coisa ainda para descobrir, mas a paciência ele já tinha conquistado. Ou melhor, através desse equilíbrio dos opostos, nós vamos conquistando a nossa evolução de virtude, virtude, de virtude, de virtude. E o grande problema é quando a gente tem muita virtude, ou acha que tem muitas virtudes. Como diz Albert Schweitzer, né, que ganhou o prêmio Nobel na década de 50, ele diz assim: tem uma porção de gente que me avisa dos meus defeitos, mas quem me libertará das minhas virtudes? Quando você acha que está no bem, você acha que está certo, você acha que aquilo você já conquistou. Então, fazer uma reflexão sobre verdadeiramente o que você tem é virtude, ou até quando você é prosa porque você tem aquela virtude e logo automaticamente perdeu ela, né? É a famosa lenda de Narada. Outra coisa que a obra de Rustem, ela nos coloca um equilíbrio, então, para nós. Vimos numa frase do Chico Xavier que ele diz assim:
Hoje o corpo humano necessita de tudo. Nós estamos numa fase, a fase nossa atual, precisamos de tudo. Não precisamos ficar e não devemos ficar carentes de nada. Então cuidado com todas essas dietas, com todas essas programações, com esses modismos, com essas coisas todas. O nosso corpo humano precisa de tudo. E daí a recomendação já na hora do Agostinho. Da alopatia, na hora que se precisa da alopatia. Da homeopatia, sempre. No magnetismo humano, no magnetismo espiritual, o magnetismo humano vem através das pessoas, o espiritual vem através dos espíritos. É a mesma coisa. E a percepção extrasensorial, ou melhor, do sonambulismo magnético, ali no caso é a mediunidade. Também a mediunidade é algo muito importante. Se você tem que equilibrar, se ela for de forma ostensiva, e todo mundo tem. Precisa cuidar também do seu lado espiritual. Porque mesmo você não tendo mediunidade ostensiva, você tem algum tipo de mediunidade. E a obsessão está aí mesmo. E se você tem algum tipo de obsessão, e todo mundo tem, nós temos automaticamente mediunidade. Então temos que cuidar da mediunidade, temos que cuidar da nossa comunicação com o plano espiritual. São duas famílias que estão juntas. A família do astral e a família do material. Elas estão juntas, funcionam juntas, vivem no mesmo ambiente. Então temos que saber proceder. E aí, falávamos então que para nós aqui no Ocidente, isso foi visto na vez passada, a melhor forma, a nossa melhor yoga é a do relaxamento. E o melhor relaxamento é a posição do animal. Né? Aqui nós botamos um tigre, poderia ser um cachorro. Raramente a gente vê um cachorro dormindo de forma diferente. Né? Eles dormem assim, tranquilo, alegre, todo confiante na natureza. E se nós tivermos esse tipo de postura de relaxamento, nós vamos ter aí o repouso para o nosso equilíbrio energético, para o nosso desdobramento mais fácil, para o aprendizado espiritual, etc, etc. Falamos também da nossa vida emocional e dizemos que a nossa vida emocional, enquanto sou eu, você pega fogo, pode ser às vezes apenas numa relação também quase sempre de domínio, de paixão, eu e o tu, onde você está limitado. Bom mesmo é meu filho, bom mesmo é minha mãe, bom mesmo é só a minha família, bom mesmo é só o meu marido ou minha esposa. Aí há um limite, quando nós precisamos também ir alargando este conceito para fazer uma superior e abraçar as diferenças fora da minha família, as diferenças fora da minha religião, as diferenças fora da minha raça, as diferenças fora da minha cor, abraçar o outro, fora do meu colorido sexual, do meu colorido, os mais diversos. E aí o problema da ciência. Hoje eu não posso mais desprezar a ciência. A ciência é fundamental. As pessoas perguntam o que o cientista fala, o que o médico fala, não é o que o padre fala, o que o pastor fala. Isso está ficando bem demodê. Nós falamos aqui na vez passada, e o Valde já apresenta isso no livro Fragmentos de Pensamento e Paixão, quando ele fala da evolução das religiões, falando lá dos Vedas, dos Rig Vedas, que ensinaram, que o Veda mais antigo, que é o Rig Veda, e ensinou lá os rituais, as cerimônias, os incensos, as velas, os cânticos, depois, e aí ensinou a reencarnação, etc. Depois veio o budismo, que deixou clara a roda da vida, a roda da reencarnação. Depois veio Jesus, que apresentou a mensagem do amor, uma mensagem do amor no nível mais elevado, que vai brilhar no alto artístico, que é Francisco de Assis na Idade Média, o ser, pelo menos externamente na nossa visão, mais viveu a mensagem de Jesus. Mas hoje nós estamos entrando na era de Aquários, na era da intuição, na era de uma nova manifestação, que é a da ciência. Quando nós tivermos uma ciência saudável, não é essa ciência acadêmica, é quase como uma religião que briga, que disputa e que despreza o outro e que é vaidosa.
mas uma ciência que realmente se preocupa com a integração do homem cósmico, reparem, nas 5 pontas, né? Biológico, energético, emocional, intelectual e espiritual. Esse é o homem vitruviano, que foi Vitrúvio, na época de Roma, quem fez essa figura, e depois ela foi matematicamente concluída e fechada harmoniosamente na Renascença por Leonardo da Vinci, que nada mais é da reencarnação do que desse próprio Vitrúvio, né? E ele vem e ela é a figura básica que vai influenciar tudo na Renascença, tudo. A arte, a música, os escritos como de Maquiavel, etc, etc. Então, é a figura do homem integral que harmoniza o biológico, o energético, o emocional, o intelectual, o espiritual. Aí é a esfera de 5 pontos, onde ele está aberto, né? Mente, ação e emoção e vivência planetária em perfeita harmonia. Diferente de uma ciência de interesse, uma ciência que quer dominar, uma ciência que quer explorar, uma ciência que está interessada em descobrir só para ela e levar vantagens, né? Daí, hoje nós temos uma farmácia extremamente cara, extremamente corrupta, em que muitas vezes não se deseja descobrir determinadas curas para se ganhar muito dinheiro, e pague. É uma das nossas pacientes, ela frequenta aqui o nosso Regeneração, uma das nossas pacientes não estava bem nesses últimos dias. E nós demos mais atenção a ela, ficamos mais próximos, etc., demos mais atendimento. E ela continua em estado de ansiedade bastante desequilibrado. E aí nós vamos ela voltar ao psiquiatra para ver o remédio, se tinha de alterar, fazer algo com relação a isso. E o psiquiatra disse que não precisava receber ela não. Ela dizia qual o remédio que ela estava tomando, que ele não lembrava. Ela falou, o senhor me receitou o tal. Quando ela falou o nome do remédio, ela falou o nome da fórmula. Na hora que ela falou o nome da fórmula, ele falou assim, fotografa ele para mim. Foi a mesma foto que ela mandou, é o genérico. Mas genérico mesmo, não é daquele de fórmula. E ele disse, não, você tem que tomar desses são remédios muito mais caros, que não são genéricos, e por isso que você está assim. Aí ele tinha preguiça de atender. Isso é um bom médico. É que o genérico não serve, o genérico ele é autorizado. O remédio é autorizado. Não estou falando que você tem que pegar de qualquer laboratório, mas aquele autorizado é autorizado. Tá certo? Você não tem prova nenhuma que aquele outro que você paga mais caro, então também é honesto. O que ele precisava era atender a paciente. Tá certo? Mas essa é uma medicina pública. Muitas vezes, como dizia o nosso doutor Iorossi, né? Até o dia do pedido do meu livro sobre Bezerra de Menezes, um dos meus livros de Bezerra de Menezes, o doutor Iorossi, quando ele disse para mim, no aniversário, no casamento de sua filha, Esther, nós estávamos na mesma mesa, ele disse isso para mim. Oi? Carol? Isso. Ele disse para mim, falando da vivência hospitalar, como chefe de equipe num hospital, um hospital no fundão. Ele me sai com essa frase: enquanto houver dinheiro, há esperança. É uma medicina que não permite nem a morte, que não permite nem a desencarnação em paz, que nem valoriza o momento abençoado da desencarnação. É médicos que não falam nem com o paciente, nem com a família, não tranquilizam e etc. Não vê outro como ser humano, apenas como uma máquina, e quase sempre uma máquina de cartão de crédito, é uma máquina de cartão de dinheiro, não, e mais ainda não vê também como uma máquina biológica só. E aí essa é a vacuidade, né? Não tem nada ele é vazio, realmente. O seu ego está vazio. Não é um ego vazio, vazio para a meditação, mas é porque ele está cheio dele mesmo, né? Ele está vazio de tudo que é espiritual, de tudo que é de bem. Ele se acha o máximo, né? Então essa foto que nós botamos aí do homem cheio de si mesmo, né? Isso que Jesus chamava do fermento dos fariseus.
Ele acha que ele tem a verdade, que ele é o dono da verdade, ele está inchado, ou melhor, ou como disse Jesus, levedou a massa toda, mas é o fermento, não é a realidade. E aí vem então essa relação, a relação homem-Deus. Deus está para um lado, o homem está para o outro. Hoje nós falamos que nós somos monistas, acreditamos no único Deus, mas Deus está lá e a gente está aqui. Há uma relação distante. Na figura do Miguel Ângelo, eles até se tocam, no dedo de Deus e no dedo de Adão. Eles se tocam, eles se relacionam. A religião, a própria palavra religião quer dizer religar, ligar o homem a Deus. Mas Deus está para um lado, Deus está para o outro. Quando o conceito de felicidade na Índia, o Ananda, Ananda quer dizer felicidade, que é a tradução no grego que deu a nossa palavra aqui, bem-aventurança com Jesus. Bem-aventurado, nada mais é do que esse Ananda. Quando a Bíblia é traduzida lá para o sânscrito, para o hindu, ela é traduzida a bem-aventurança por Ananda, que é a felicidade integral. Eu e o Pai somos um. Ou como diz Paulo de Tarso na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Aí nós temos esse estado de alegria plena, da Sakti em perfeita unidade com seu marido, o Krishna, em perfeita harmonia. O par dos opostos em harmonia. Bom, aí chegamos no nosso querido Chico Xavier. E ele apresenta o chamado Super Yoga. E eu falei para vocês que nós vamos aqui trabalhar com espíritos comuns do dia a dia para mostrar que essa é uma coisa que pode ser praticada por qualquer um. Nós vimos lá em Pedro Leopoldo que havia caravanas de mães, de pais, de vovós, de tias, de amigos aflitos, sobrecarregados com a desencarnação dos seus parentes que morreram em situações mais variadas, normalmente de desastre e desastre automobilístico. Mas nós vamos apresentar aqui as desencarnações as mais variadas. Aqui nós temos um caso no livro Entre Duas Vidas, onde aparece lá o senhor Napoleão Carlos Ferreira. E o Napoleão Carlos Ferreira, ele desencarna de acidente automobilístico. Os seus familiares andam um quilômetro quando chegar lá para receber uma mensagem, e em certa altura ele sai com o tema do tudo certo. Como é que a pessoa pode desencarnar de acidente automobilístico e tudo certo? Aí nós temos que voltar lá para aquela transparência do início da nossa apresentação da vida integral. Integração biológica, energética, emocional, intelectual e espiritual. Por enquanto que não vemos a vida assim, integral, nós não entendemos as particularidades. Por isso que fizemos o passeio pelas 64 figurinhas do hexagrama do I Ching, dizendo que cada uma fala de um tipo de atitude que devemos ter diante de qualquer situação da vida, ou das mais variadas situações da vida. E aí, nesse exato momento, nós temos um mapeamento, uma programação espiritual cósmica, diferente da figurinha do DNA, que é uma programação de vida particular de cada um, ou da biologia de cada um. Então, o Napoleão desencarna de acidente automobilístico e a sua família vai lá e ele fala o tema, está tudo certo, tudo coerente, tudo lógico. Existe uma matemática perfeita. De Jesus não cai um pássaro sem que o Pai não saiba. Todas as folhas da árvore têm contadas. Diz que está no universo é um número. E não pode um acidente, seja lá que acidente nenhum, sacar uma pessoa da vida sem estar dentro desse conceito, sem que o Pai não saiba, sem que a lei não saiba, sem estar previsto na lei. Perdoe-me, papai, se não atendi a sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Não foi rebeldia, nem desobediência ao seu carinho. Então, é interessante que há
também não só aquele cuidado do pai, da mãe, né, dos amigos, da esposa, né, do esposo da esposa, falando, cuidado, olha o horário, olha se você vai pegar o carro, olha a viagem, olha isso, olha aquilo. Nós temos esse cuidado, mas também nós temos também aquela ideia nossa já, da programação do que é feito, daquilo que é profecia, que está dentro da alma. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse faro, esse sentimento. No ano passado, nós, lá no seminário de Rustem, o seminário de Petro Baldi, lá em Mendes, estava uma senhora lá, que ela pediu para dar um depoimento. Nós estávamos fazendo a palestra, ela pediu um depoimento. E ela falou da desencarnação dos 2 filhos dela de acidente automobilístico. E ela disse que quando tocou o telefone que ela foi atender, ela falou, já sei, 2 filhos morreram. O que te leva a atender o telefone sabendo disso? E veio o telefone e veio essa mensagem. Tudo bem? Então tudo certo, continuou. Isso não foi desobediência, ao seu carinho. Julguei que tudo daria certo, mas deu certo de outra maneira. Da maneira que as leis da vida julgaram como sendo a mais justa. Depois nós vamos trabalhar isso. Por que a vida acha que uma pessoa morrendo assim é mais justa? Não só por aquilo que você pagou. Não pensa só em carro. Quais são as consequências? Já já nós vamos entrar nesse super yoga. Aqui nós temos que ser um yogi de verdade mesmo. Confiar na vida plenamente. Tudo dá certo. Brahman é tudo. Deus é tudo. Não cai um pássaro sem que o Pai não saiba. A programação está feita. Espiritual, total, plena. Há 5.000 anos atrás. Lá no Xing. E diz Emmanuel, quem tão grande quanto for, no livro de avançada metafísica do Xing. Olha como que ele fala no livro A Caminho da Luz. O Emmanuel falando sobre a origem desse livro. Está tudo lá, está tudo certo. Está no programa. Então deu certo sim, mas de outra maneira. Nós temos que saber agora em que tipo de maneira, não só em termo kármico, mas em termos de determinadas consequências para os pares, para a sociedade, para as leis, para a polícia, para a justiça, para a medicina, para a família. Afeta um acidente desse muitas pessoas. Muitas vezes um acidente desse muda determinada lei de trânsito, volta-se uma placa a determinado local na estrada, muda-se um tipo de velocidade na condução no veículo, muda-se uma pergunta que você vai fazer na prova do Detran. Há consequências, às vezes, que nós não percebemos, universais, dentro de uma colaboração de uma pessoa, vamos imaginar assim, sem desmerecer o Inário. Porque é um de nós. O seu Napoleão Carlos Ferreira. Quem é ele? Para nós, anônimo. Tá certo? Mas de alguma forma dizer que deu certo. E agora, inclusive, está dando certo nos ensinando. Nesse momento, está cumprindo de que está nos ensinando uma mensagem. Aí nós temos agora uma super yoga. E quem vai apresentar é o Marco Antônio Araújo. Ele teve um acidente fatal e de táxi. Ele já era um senhor, está no livro Claramente Vivos, do nosso Chico Xavier. Ele vai usar, inclusive, através do Chico, a expressão yoga. Que tipo de yoga? Qual é o yoga mais importante que nós precisamos ter? Dizer, tristeza é uma sombra que apenas prejudica. Quem a conserva por teimosia dentro da própria alma, procure exercitar esta yoga da alegria e da esperança. Ele está falando para a família. Ele não está dizendo que a família não tem que ficar triste lá com o acidente que aconteceu. É natural que a gente fique triste. No nível que a gente encontra, nós temos que ficar triste. Mas dentro da nossa vida emocional, nós temos a vida biológica, a vida energética, a vida intelectual e a vida espiritual. Como está funcionando a sua vida intelectual? O que você conhece sobre as leis da vida? O que você tem estudado sobre religião? O que você tem estudado sobre filosofia?
O que você tem estudado sobre ciência, sobre as pesquisas da paranormalidade, sobre as pesquisas da metapsíquica, sobre as pesquisas da ciência espiritual? O que você tem estudado? O intelectual tem que funcionar. Diz o Dr. Bezerra que são duas asas que o pássaro precisa para desferir o seu voo: a sabedoria e a ciência. Sem essas duas asas, ele escreveu isso no jornal Leigo, no jornal do País. Sem essas duas asas, o ser não consegue desferir o seu voo. Precisamos. E então vem essa indagação. Por que ficar triste? É natural ficar triste. Mas ficar triste por teimosia e bater o pé e começar com aqueles discursos: Deus fez isso comigo, a culpa foi daquele outro, agora minha vida acabou, e acabou para sempre, nunca mais eu vou melhorar. Sabe, são duas palavras, como dizia o Newton Boechat, nós temos tirado do nosso vocabulário, é nunca e jamais. Então, ele não está falando da tristeza, ele está falando da tristeza por teimosia. E aí ele pede para trocar, vai criar uma outra yoga. Vai lá, como que yoga que ele fala? Você pode fazer os exercícios mais, ficar como dizia, fazer o professor Herbote lá nos programas do Silvio Santos ou da Hebe Camargo, né? Que ele ia sempre aquela disciplina militar, ele era um militar antes do professor Herbote. Então, ficar de cabeça para baixo, com a coluna vertebral erecta, um homem de 80 anos. Ótimo, parabéns, mas não é isso. Você pode ficar de cabeça para baixo e isso. Faltar a filosofia de vida. Por isso que Buda coloca, depois da meditação correta, vem o último nível da sabedoria alta. Nada mais é do que a sabedoria correta. E a sabedoria correta é que envolve esse outro lado, principalmente o intelectual e o lado espiritual, também em pé de igualdade, integrado. Então, esse tipo de tristeza não é coerente. Agora nós temos o seu Valdemar Vieira, né? Aliás, o senhor, né? Já bastante já adiantado. Morreu de um acidente vascular cerebral. E com o acidente que ele teve, acabou fraturando o fêmur. E demorou para partir. Mas por enquanto que ele demorou para partir, a família já tinha uma concepção um pouco melhor, botou música. Ele tinha uma música ambiente. E aí, por enquanto que ele ficou naquele tratamento que demorou um certo tempo, né? Ali sempre a música presente, e foi fundamental para ele. Depois ele dá a comunicação através do Chico Xavier, e olha o que ele fala. Mas também, mais uma vez, né? Um espírito anônimo. Não interessa as particularidades. Mas olha o que ele fala, de uma desencarnação acompanhada de música. E nós falávamos na palestra do sábado sobre aura, sobre o campo energético, da importância fundamental, e nós mostramos as imagens dos médios para 3 tipos de música: do Mendelssohn, a música do Gounod e a música do Wagner. Uma atingindo 50 metros de altura acima do templo da igreja, a outra a 200 metros de altura, e a do Wagner, por ser forte e potente, a 300 metros, não só de altura, mas de largura, envolvendo o ambiente como um todo. Kardec, ele vai falar para os idiotas, né? É Bócio, né? É Bócio o nome dessa doença aí, o sujeito é Bócio, né? Então, Kardec, ele viaja para a Suíça, né? E ele encontra lá um maltês de muitas pessoas que sofriam com isso, e depois ele vai analisar algumas comunicações mediúnicas e vai trabalhar algumas coisas, como a pessoa ficava extremamente imóvel, sem ver, sem ouvir, sem nada, né? Aparentemente sem nenhuma comunicação. Ele vai falar que a música era fundamental para ela, mas ele vai dar uma explicação, ele vai dizer assim: não estou falando nem da audição, eu não estou nem falando de uma possível audição espiritual se ele estiver fora do corpo, não estou nem falando disso. Só a vibração da música, que é uma determinada onda, ela bate no corpo físico. Só em ela bater no corpo físico, o tipo de massagem que faz aquela onda, diz ele, é uma massagem. Aí ele não está falando de audição espiritual, não está falando de campo emocional, ele está falando apenas da massagem no próprio físico.
Aí nós chegávamos à ideia do Emmanuel recomendando para todo mundo, principalmente a partir da melhor idade ou da terceira idade, a massagem nas costas, para ajudar o processo da circulação. Então Kardec já recomendava para quem estava em processo de inconsciente, hoje nós falávamos de coma, tá certo? A música, só para bater no organismo e massagear o corpo deles. E ele vai falar da música. Olha como foi no caso da desencarnação dele. Aqueles dias e noites, foram algumas, dias e noites, da minha incapacidade para falar ou movimentar-me, não me retiraram a lucidez. Então nós temos que já começar o seguinte: policiar o que nós estamos falando perto dos nossos pacientes. Muitos voltam e contam direitinho o que o médico falou, que a enfermeira falou e etc. Então aquilo foi fundamental, porque eu mantive-me lúcido, acompanhei o meu processo de libertação do veículo físico, sem perder uma só das minudências. A música dos últimos dias exercia sobre mim uma hipnose benéfica, dentro da qual eu consegui esquecer o mal-estar. Então a música era remédio. Tudo bem? Música como remédio. A música, olha como sonífero e principalmente defesa imunológica contra o mal-estar. Mas tem um outro caso de música, né? Aí nós temos o Agnello Morato Júnior. Aqui é muito interessante, porque o Júnior Agnello Morato, o seu Agnello Morato era um jornalista, dentista, um nome conceituadíssimo no interior de São Paulo, um dos jornais espíritas mais antigos do Brasil, chamado A Nova Era, fundada pelo seu Agnello Morato, um dentista conceituadíssimo, certo? Um jornalista conceituadíssimo, e vai fundar, juntamente com outros, a famosa Semana Espírita de Franca, onde que agora, no final de julho, uma semana depois da Copa, nós estaremos lá fazendo palestra. Mas o Agnello Morato, então, e toda a família espírita, as pessoas preparadas, etc., e o filho desencarnou de acidente de automóvel. Então, primeiro que a vida não faz distinção. Ah, porque o sujeito é espírita, porque é amigo do Chico Xavier, porque é cientista, é isso, é aquilo, é homem, é mulher, é alto, é baixo. É uma programação de vida. E ele desencarnou. Agora, o que é interessante é que ele desencarnou numa casa de um espírita extremamente preparado e competente. E aí eles foram lá no Chico Xavier e receberam a comunicação do menino, do Júnior, do rapaz, né? E olha o que ele fala. Façam música. Por que esquecer isso? Não guarde minhas pobres lembranças de moço, distribuam tudo. Podemos chorar, mas chorar sem aflição. Então ele não está dizendo que o pai não chora. É muito difícil falar para a mãe que o filho morre, não chora. Tem que chorar, sabe? Mas não chorar com aflição e ficar pegando ele para e não sei o quê. É engraçado, quando meu pai morreu, o velório que estava do lado dele, ele viu ambulância. Eu não sei o que estava lá, mas a situação foi grave, né? A pessoa chega a desmaiar. Então, eu também não estou falando que o pacote da dor não é violento. É violento, nós temos que compreender a dor do outro, estar na dor do outro, né? Quando o cego começou a gritar, Senhor, filho de Davi, cura-me, diz a passagem, Jesus, tomado de compaixão por ele. A palavra compaixão é o mesmo radical no grego de intestino. Então sentiu lá dentro, ali no íntimo, no interior. Jesus teve compaixão, sentiu a dor, o problema do outro. Não é fácil. Ele estava no céu aqui, e quando o céu chegou, ele falou uma das passagens mais bonitas: o que você quer que eu te faça? O que você quiser. Você está em todas as condições de pedir, né? Então o céu sofre. Eu estou no seu lugar, eu sinto o meu sofrimento. Ele fala, você não faça aquilo que eu fiz. E ele viu, e diz o texto que ele saiu cantando e pulando com Jesus. Ah, ele não foi embora, ele saiu, continuou pulando de alegria, mas com Jesus, né? Porque não adianta passar a enxergar e deixar de ter alegria
e destacou Jesus. Então ele faz isso. Por quê? Pararam a música. Sempre tinha música aqui em casa, agora não tem mais. Então eu vim aqui porque vou lá ouvir uma música. E agora não tem mais música aqui. Ainda vejo vocês guardando uma opção de coisa minha, com tanta gente precisando e vocês se dizem espírita. Vou guardar isso para quê? Quase dizendo assim, papai, mamãe, ó, bota a cabeça para funcionar. Eu não vou voltar. Eu não vou mais usar esses tênis, eu não vou mais usar essa roupa. Eu quase dizendo, não seja louco, papai, mamãe, ó, vocês estão birudos. Agora é lógico falar isso para quem não tem esse conhecimento de vida, não é assim. Eu estou falando para quem tem jornal espírita, para quem criou semanas espíritas, para quem consolava as pessoas. Estão doidos? Estão batendo bem na cabeça? E é engraçado, né? Todo mundo acaba vendo as costas quando a pessoa fica doente. Vai lá, você vai melhorar, você vai sair dessa, não tem problema não. Vai no hospital, mas não tem nada, você está bem. Então, quando a pessoa morre, é um desespero. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Poxa, quando ela fez a cirurgia, tirou tudo. Você vai tirar uma visita, vai lá uma porção de gente visitar. Você tem que até dizer que ó, não vem não. O cara precisa descansar, viu? Está cuidado, está peidando. Não vem não. Deixa ele para ele ficar sem graça. Não é isso? Então, menos. E todo mundo vai lá visitar, tirou uma visita, tirou um pedaço, tirou uma perna, todo mundo. Você vai ganhar medalha olímpica, tem agora para a Olimpíada e todo mundo incentiva. Agora, quando o cara faz uma operação total, que tirou o corpo inteiro, aí é choradeira. Qual é a diferença de tirar uma perna e tirar o corpo inteiro? É cirurgia do mesmo jeito. Houve uma cirurgia, sacou. Só que agora, né, tem gente que saca uma perna, duas pernas, dois braços. Não é aquele cara que já tinha perdido dois braços, uma perna, só tinha uma só. E a mãe foi pedir lá o Chico para ele não perder essa única perna. E o doutor dizia fazer uma comunicação, deixa assim, porque ele com uma perna ele vai ter outro e vai se atirar. Ele já fez isso que eu falei. Então deixa ele plantar essa outra perna, é um benefício para ele. É algo mórbido, assim, né? Mas é porque a vida, ela chega a ter, é muita dor, mas chega a ser cômica, né? Então ele vai lá ouvir música, ele não tem música. Por que não ouvir música? A pessoa diz, interessante, minha mãe morreu, tinha 15 anos, minha irmã também 15 anos, que era gêmea comigo. Aí tinha a minha irmã de criação, que era um ano mais velha, e tinha a governanta que cuidava da gente. E aí, tinha uma sala grande lá em casa. E nós fomos para aquela sala grande, cada um sentado no canto da sala, norte, sul, leste e oeste, cada um sentado no canto, um distante de outro parado. Eu deixei esse povo do relógio. E o papai estava resolvendo alguma coisa, era que ele chega até assim, eu logo comigo. Vocês não estão vendo a novela? Antigamente, novela era uma coisa, eu não vejo novela, tá bom. A Regina que veio, mas, então, por que vocês não estão vendo novela? Por que não estão vendo televisão? Porque não foi morrendo, né? Disseram lá, né? Somente a governanta tomou a palavra. Não tem nada disso, morreu, não. Então, é lógico, o papai foi catolicão, assim, mas com uma fé determinada, né? Um dia eu cheguei lá e encontrei ele no quarto, ele me pediu uma Bíblia. Eu dei uma Bíblia, ele falou, não tem uma grande, meu filho? Aí eu dei a Bíblia grande para eles, tem uma grande, pesada. Eu fiquei estranho, assim, eu ainda pensei logo, o problema é divisão, né? Ele não estava vendo direito, tem uma coleta maior. Aí eu dei. Aí um dia eu entro no quarto assim dele, abriu assim a porta, estava só ele encostado, eu entrei, ele estava de joelho com a Bíblia na cabeça. E eu falei assim, meu pai, que isso? Eu falei, estou fazendo a minha oração. Mas por que está com a Bíblia na cabeça? E ela entra tudo de uma vez só, meu filho. Então, ele não lia a Bíblia, preguiçoso do diabo. Não lia a Bíblia, eu botava ela na cabeça, é uma fé. É uma fé. Você pode ser uma fé deturpada, não importa. Uma fé bastante. Uma fé. Levanta, que negócio é esse? Pelo menos nesse ponto ele tinha energia. Não vai ficar aí parado. Ela vai voltar por causa disso? Ficar aí, vamos ver televisão, vamos fazer alguma coisa útil, vai ficar nessa vibração mórbida. E se a minha mãe aparecesse lá e visse a gente assim, meu Deus, olha meus filhos que não estão sofrendo, né? Porque mãe sofre, mãe não larga a gente, mãe gruda, não larga desencarnando, não pensa para tua mãe não ir embora. Ela desencarnando, ela fica atrás de você, quando você fica muito velhinha, ela fica atrás também. Já comeu?
Já tomou tua sopa, você com 80 anos, mãe fica atrás. Mãe é sempre mãe em qualquer lugar. Então, é isso. Vai ver televisão. Vai se distrair. Tá certo? Muito bem. Depois a ideia de família universal. Aqui nós temos a irmã Veracruz, né? O Espírito Veracruz. O Espírito Veracruz era uma pessoa que adorava São Francisco de Assis. E ela foi fazer uma cirurgia de catarata. 50 e poucos anos, foi fazer uma cirurgia de catarata. É a coisa mais simples. Você vai e volta mesmo dia, pá. Só fica mais um pouquinho ali para dar uma controlada na pressão. E ela foi embora. O coração não resistiu à anestesia de catarata. E desencarnou. A Milka, a irmã dela, foi lá receber comunicação. Não é isso? E ela recebeu uma comunicação, eu vou falar aqui agora, nessa passagem, mas numa das comunicações interessantes, a irmã Veracruz diz que estava na colônia de bênçãos de Francisco de Assis. Sabe o que é isso? É algo assim muito especial, né? E ela falou para a Milka: minha irmã, você quer? Aí ela pediu para o Chico convidar a irmã para ir à peregrinação de sábado, que é a peregrinação da caridade, em que visita os doentes, as famílias pobres, carentes. Aí a Milka perguntou: minha irmã está aqui, Chico, também nessa peregrinação? Ah, tá, ela não falta uma, disse o Chico. Ela está sempre aqui nessa peregrinação que eu faço em homenagem a Francisco de Assis. Ele sempre fez homenagem a Francisco de Assis. Ah, e ela manda te dizer, tem um recadinho dela para você. Se você quiser ir para a colônia dela, tem que fazer isso. Sem caridade não há saúde, não é a frase que uma vez do Kardec? Fora do amor não há a salvação, a saúde plena. E a irmã Veracruz vai falar dessa família universal. Olha o que ela vai dizer. Hoje compreendo, mais que nunca, que a religião mais viva é aquela que alguém se lembra dos outros, como sendo nossos próprios irmãos perante Deus. Qual a religião mais viva? Religião viva, aquela que é mais do que te ligar a Deus, te integra a Deus. Quando você lembra o outro, olha a passagem de Jesus. Ele quando agradece, né? Vocês me deram água, me deram comida, me deram roupa, foram me visitar quando eu estava preso. Senhor, quando nós fizemos isso? Quando fizeres a um desses pequenos, é a mim que está fazendo. Aí você está fazendo ao próprio Cristo. E essa integração é religião não mais Deus-homem, mas a tal da Ananda, em que você se integra perfeitamente à divindade. Eu e o Pai somos hoje, o Pai está em mim. Então essa é a religião viva. Quando você faz alguma coisa pelo outro, mas não por interesse, mas faz alguma coisa pelo outro porque o outro é o próprio Cristo, porque o outro é você, porque o outro é teu irmão, porque o outro é a tua árvore genealógica. Ele pertence à tua árvore genealógica, à tua árvore de família espiritual. Está dentro da tua árvore. E um galho estragado, um bicho, uma erva daninha dentro da árvore é prejuízo para a árvore toda. Por enquanto que a árvore toda não ficar saudável, toda a comunidade espiritual se debruça para cuidar dela. Cristo só terá paz quando nós tivermos paz. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Quando eu digo aquela paz plena da sua obra completa, terminar a obra que o Pai me deu para completar. É a expressão usada por ele no Evangelho de João. Mas ele se aprofunda-se mais isso, quando é o hábito da compaixão. Aqui nós temos o Romero Junqueira Alves de Souza, lá morreu novinho, né? Ali com 13 anos, não é isso? Mais ou menos 13, 14 anos. Acidente automobilístico com mais 4 jovens. Aí o pacote pega ele, pega a família, pega o bairro, pega a cidade. O pacote é muito maior de abrangência. E o Romero Junqueira Alves de Souza da comunicação, ele vai falar sobre o hábito da compaixão. Olha lá. Ignorávamos que a carreta que nos esmagou a forma dos 5, no carro que não conseguimos dominar,
viesse a ser um fator de tanto benefício. Aí é loucura, né? A carreta esmagou os 5 e vai ser um fator de benefício. Por causa disso aqui. Nossos lares compartilham das provas dos lares desprotegidos. Nossos assuntos se elevaram. Nossas festas de aniversário, olha, 2 pontos. Olha o pessoal na festa de aniversário dele. Socorro aos mais fracos. Passamos a visitar os lugares de dor e necessidade, levando presentinho, bolos e nesse outro remédio. Que antes da famosa carreta não nos interessava tanto esse assunto. Isso é um problema daquela gente que está com fome, que está doente, que está para lá. Não quero dizer que as carretas devem sair por aí furtando as vidas das pessoas, para as pessoas aprenderem a caridade. Mas observa a modificação benéfica dos nossos hábitos sob a influência da desencarnação. Então a dona Susana Mouzinho tinha um filhinho. O filhinho gostava de ficar mexendo, inventando arma lá na garagem do pai. Um dia foi brincar de polícia ladrão com um coleguinha. E o coleguinha apertou lá aquela arma rudimentar dele, feriu ele porque ele era o ladrão e o coleguinha era a polícia e ele desencarnou. E depois deu uma comunicação através do Chico, o menino. E na hora que ele deu a comunicação através do Chico, um dia ele conta numa dessas comunicações que ele foi em casa. E quando ele chegou em casa, levado pela vovó, a vovozinha dele lá no plano espiritual, né? Do outro lado materno, do outro lado da família, quando levou ele na casa, ele ficou surpreso. Olha por quê? Estava tendo culto do lar em casa. Ele nunca viu isso na casa dele. Aí ele ficou mais surpreso com a mamãe dele coordenando o culto do lar. Né? A mamãe dele falando de Jesus, ele nunca tinha visto isso. Passou a infância toda e morreu ainda jovem, criança, rapazinho, né? Sem ouvir isso da mamãe. E o mais interessante, ela contava a historinha da vida de Jesus, talvez baseada em Ney Lúcio, aqueles livrinhos, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, etc. Ele ficou surpreso, mamãe, precisou acontecer isso comigo para ouvir Jesus aqui em casa. A gente não falava de Jesus aqui em casa. Então não é que as carretas têm que sair matando as pessoas, a gente só quer dizer o que determinada situação influencia. Quantas pessoas que estão aí agora com camiseta da filha que desencarnou, indo para a rua, fazendo protesto e manifestação, ainda pode estar em determinada situação, em certa violência mental, mas fazendo um bem social, exigindo a participação da polícia, exigindo julgamento, exigindo não sei o quê, às vezes com determinadas preocupações ainda no campo emotivo, mas exigindo mudanças de lei. E pais acomodados estão aí na rua, engajados em lutas e às vezes participando de outros tipos de movimento, que uma mão tem que ajudar a outra, né? E aí você participa do movimento da minha filha, eu te ajudo depois para você se eleger, ou para você fazer isso, ou para uma determinada situação numa comunidade, ou para ajudar a conseguir alimento para aquela outra comunidade, leite e defesa contra o câncer de mama, etc, etc, etc. As pessoas acabam se movimentando. E diz Allan Kardec, olha, há mais de 100 anos atrás, quantas dores nós ainda vamos ter que passar para aprender a praticar o bem? A pergunta está no ar, do codificador, na revista Espírita, quando ele falou do homem que foi enterrado vivo, depois ele entrevistou esse homem, o seu Antônio Brito. Até quantas desgraças nós temos que passar para aprender a vivermos em fraternidade, a lembrar do outro. E aí a reposição energética, olha como é importante a reposição energética. O seu anterior tinha 73 anos e desencarnou. E ele desencarnou em 48. Nós já estamos agora, a mensagem é de 69 mais ou menos, 68, 69. E então a velhinha, a esposa dele, estava muito mais velhinha, né? Ele desencarnou já com idade em 1948, imagina em 69 a idade dela. Então ela estava fraquinha, cansada.
Qual é a recomendação que ele dá? Reposição energética. Peço a vocês, quando possível, levar a nossa Nayara, a esposa, para alguns dias em Caldas Novas. Ela precisa de um repouso que se fará medicação igualmente. Olha lá, e para Caldas Novas. Reposição energética. Não é isso? Agora nós temos esse outro menino aqui, desencarnou com o irmão, mais 2 amiguinhos. O Drauzio Rossi, de 23 anos, em acidente automobilístico. E o pai estava desesperado, grande empresário de São Paulo, etc. Estava sempre ali perto de Lindóia, nas águas boas de Lindóia, aproveitando as águas de Lindóia. Mas só que estava num estresse e de tal situação com a desencarnação do filho que pensava, inclusive, às vezes, em tirar a própria vida. A recomendação da menina. Em Lindóia, estivemos a cooperar para que ele restaurasse as energias do papai. Quando possível, voltem lá. Junto às águas tranquilas, refará ele a saúde total. Então, só ir num parque de águas, ir lá falar de coisas positivas e mudar a sua alimentação, a ajuda espiritual está presente. Copo d'água do seu lado no quarto. É só colocar lá, não precisa fazer nada. Que os espíritos fluidificam. Imagina se você faz uma prece. Imagina se além da prece você lê uma página do Evangelho. Imagina se além da água, da prece, de uma página do Evangelho, você ainda fica na posição deitadinho, tranquilo, querendo receber um alto passe. Trocando energia com a espiritualidade. O efeito energético, a reposição energética é muito maior. E por enquanto que você não pode ir em Lindóia por falta de dinheiro ou por falta de tempo, beba água em Lindóia. E como eu dizia na palestra de sábado sobre esse assunto, né, foi a água usada, e nós colocamos as provas documentais pelos americanos da NASA, para levar a Apolo 11 ou os primeiros homens a pisar na Lua. Água nossa de Lindóia. E a senhora Curie, que ganhou o prêmio Nobel, veio aqui com a filha beber essa água e ela foi uma das primeiras a testar cientificamente a radioatividade da nossa água, dizendo que uma das melhores do mundo. E o bálsamo do perdão. Aqui nós temos algo que o próprio texto esconde como foi a morte, né? Mas a menininha saiu da escola com 7 anos, né? E aí a gente já imagina o que aconteceu, houve um suicídio, mas a situação é tão bárbara que o próprio texto silencia. O pai em desespero. E depois veio a mensagem da menininha Eliette Caetano Grinaldi. E ela diz, entre algumas das comunicações, isso. Saí da aula para encontrar uma aprovação. Papai, se alguém cometeu algum gesto que o ofendeu, que foi a forma como ela morreu e da forma como ela morreu, perdoe. Como sempre me ensinou a perdoar. Porque pai fica falando isso, minha filha tem que perdoar, perdoa, perdoa, perdoa. Mas e aí, você está preparado para isso? Então, é o que ela diz. Você sempre me ensinou a isso e agora freou, não aguentou. Palavras são palavras, nada mais que palavras. Palavras ao vento, né? Palavras ao vento. O ressentimento que não extirpamos de todo do coração é qual infecção que não se erradicou inteiramente do egoísmo, criando recidivas dolorosas. Quem de nós estará neste mundo sem débito a resgatar? Peça a mamãezinha para não se, peço a mamãezinha para não se esquecer do bálsamo do perdão, porque de perdão somos todos nós necessitados. Até quando ela chegava lá e via aquela mancha, e ela saiu para pagar débito. E aqui um parênteses que eu não coloquei, porque não é no caso, mas cria todo um clima dentro da nossa expectativa, né? Ela diz que algo imenso, poderoso apoiou ela e ela não sentiu nada. Mas isso é o caso da comunicação dela, fruto do mérito e da sorte. Aliás, o seu próprio Antônio B., aquele que foi enterrado vivo e
que eu acabei de contar, que o Allan Kardec entrevista depois dele espiritualmente, ele também teve um problema de coma, foi enterrado assim, achando que estava morto, acordou só um pouquinho no caixão e depois voltou a morrer. Foi beneficiado pelo coma. Diferente do que ele fez com a mulher. Ele pegou ela na marra e enterrou ela viva. A vida é sempre generosa. Sempre funciona algo de misericórdia. Por isso que ela diz que saiu para pagar. Quem não tem coisa para pagar, tira isso do teu coração. Por enquanto que você não tirar, você está vinculado a tal situação. E por enquanto que você está vinculado a tal situação, você está na contingência de pagar também pelos seus débitos. E a vida sabe agir com essa generosidade, mais para cá ou mais para lá, dependendo da nossa sensibilidade. E nós temos que criar sensibilidade. Vibrar o nosso corpo energético em saúde. E aí vem a tal super yoga, que é a alegria do amor. Eu vos deixarei a minha paz de Jesus, e ninguém poderá tomá-la de vós. Ninguém, nem a morte. Onde está a morte, teu aguilhão, falou Paulo. A morte foi tragada pela vitória do Cristo, né, diz Paulo. A vitória o grande inimigo que a gente derrota no final. E aí adquire a alegria do amor, que é a alegria da imortalidade. Da vida em abundância, é a alegria do túmulo vazio. Que é o salve Krishna, salve Krishna, 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 salve, salve, salve Rama, salve Rama, salve Rama, salve, salve. Hare Krishna. É isso, salve. É a mesma vibração que o anjo fala para Maria, né? Ave, ave, cheia de graça. Então, quando a gente colocou aqui na nossa palestra esse conceito do yoga e que queríamos fazer algo que fosse maior do que verdadeiramente o que nós apresentávamos na palestra passada, onde que nós fizemos um passeio mais ligado diretamente ao hinduísmo, em especial ao budismo, aos princípios de Buda. Aqui nós vamos além falando por isso que eu quero falar de uma super yoga. Uma super. Essa não é yoga para qualquer um. Você pode fazer todas aquelas práticas da pranayana, todas aquelas asanas, todas aquelas posições corporais, as mais variadas, pode fazer as respirações mais complexas. Se você não tiver também integrado um conhecimento intelectual e não tiver integrado no amor, na alegria do amor, essa super yoga você não consegue praticar. Ela é fruto de um outro exercício que se chama caridade e dessa confiança plena naquilo que disse Jesus. Não cai um pássaro no céu sem que o Pai não saiba. Um pássaro. E vocês valem mais do que as aves e do que os lírios. Olhai as aves no céu, olhai os lírios no campo. As aves não precisam produzir alimento. Os lírios do campo não precisam produzir tecidos. No entanto, nunca nem Salomão se vestiu como um lírio desse. Nenhum ser humano tem a liberdade de voar como o pássaro tem, de pousar aonde que ele quer. Com toda a liberdade. E no entanto, diz Jesus, valemos mais que pássaros e valemos mais que os lírios. Muito mais. Então, automaticamente, o Pai está conosco. Aliás, está dentro de nós. E matematicamente, está tudo, como disse um espírito aqui na nossa palestra, está tudo certo, profundamente certo. Aliás, só há coisa certa no universo, dentro da administração cósmica, bela, pura do mundo divino. Muita paz, fique com Deus.